Então vamos lá, irmãos. Mateus 17, verso 1. Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez agradecemos a oportunidade que temos de nos colocar diante de Ti e receber de Ti através da Tua palavra. Pedimos que nessa noite, nesse momento, a palavra venha com unção e o Senhor venha falar conosco. Que seja mais do que um estudo, seja de fato uma ministração espiritual, verdadeira e real em Cristo Jesus, para a edificação do Teu corpo e a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse texto de Mateus, ele traz um retrato espiritual que é desejado e aguardado por muitos de nós. Diz aqui a palavra que certo dia Jesus tomou consigo, 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduziu, e os levou em particular a um alto monte. Qual é o retrato espiritual aqui nessa cena? Jesus levando, conduzindo os seus discípulos a um momento de intimidade, a sua intimidade. Eles são levados a um particular com Cristo. Jesus conduz os seus discípulos ao particular e também às posições mais altas, às maiores alturas, porque ele vai para um alto monte. É claro que isso acontece fisicamente, com Jesus e os discípulos ali naquele momento, mas isso representa um cenário, um retrato espiritual. O Senhor levando, nos levando a uma intimidade com Ele, nos levando a uma posição mais alta, que significa o quê? Significa uma experiência mais íntima, mais profunda espiritualmente com Cristo, com Ele mesmo. Bom, no estudo de hoje, nós vamos compartilhar mais uma vez desse texto que já é conhecido de nós, já estudamos aqui várias vezes, eu já estudei, o Christian já estudou, já tivemos a oportunidade aqui mesmo de olhar para esse texto, enxergar várias coisas, mas, irmãos, vale a pena a gente sempre retomar para assuntos como esse, para questões como essas, o Senhor nos levando à sua intimidade. Será que o Senhor quer nos levar à sua intimidade? Parece que não. Quer ou não quer, irmãos? Você acha que Deus quer te levar à intimidade dele? Você acha que o Senhor deseja que você compartilhe da intimidade dele? Então vamos lá, irmãos, Vamos falar um pouco sobre isso, O Senhor nos levando à intimidade. Esse texto, irmãos, fala sobre 5 etapas, a gente pode chamar assim, na caminhada com o Senhor em direção à intimidade com Ele. Vamos lá, acompanhe, olha só. Mateus 17, verso 1 ao verso 8. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Fala-lhe ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Jesus toma, Jesus leva, conduz os seus discípulos a uma intimidade, a uma maior intimidade com Ele. Como que isso acontece? As 5 etapas no caminho para a intimidade com o Senhor. São elas. Primeira etapa, a manifestação da glória de Deus na face de Cristo. Os versos 1 e o verso 2 especificamente diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte.
Lá naquele alto monte, em particular, o que acontece? Verso 2. Foi transfigurado diante deles e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Você conhece esse texto, irmãos, né? Diz aqui a palavra que Jesus toma os discípulos em particular e lá em particular ele, o Senhor, se transfigura diante deles. Como que isso acontece? Mateus diz que diante dos discípulos o rosto do Senhor, né, resplandece como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Jesus, nessa etapa em particular, manifesta aos seus discípulos dois aspectos importantes, irmãos, da sua natureza. O primeiro aspecto, o seu resplendor. Diz a palavra que como o sol, o rosto de Cristo brilha, resplandece sobre os seus discípulos. O que isso significa em outras palavras? Significa manifestando o que, irmãos? Da glória de Deus na face de Cristo. Deixe-me dizer já logo de início para vocês algo importante sobre essa questão, sobre a manifestação da glória de Deus. Isso pode parecer algo muito seleto, muito particular, muito reservado para poucos, né? Para alguns poucos. Talvez alguém pense, somente poucos podem contemplar a glória de Deus na face de Cristo. O que vocês acham sobre isso? Isso pode parecer alto demais, pode parecer muito seleto, muito reservado, né? Uma experiência muito única para alguém, muito especial. É assim que a palavra nos apresenta essa questão? Não, irmãos, a verdade no Evangelho não é essa. A verdade é que todo filho de Deus tem sido conduzido à glória por meio de Cristo. Todo filho de Deus. Isso pode parecer muito alto, muito reservado para poucos, mas essa não é a maneira que o Evangelho apresenta essa questão para nós. Veja só o que a palavra diz sobre isso. 2 Coríntios 4:6 diz assim, Paulo diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo diz que Ele mesmo, o Senhor, resplandeceu em nosso coração, irmãos. Né? Das trevas Ele fez resplandecer uma luz para quê, irmãos? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus quer iluminar o nosso coração para quê? Para conhecermos, para o conhecimento do que, irmãos? Da glória de Deus na face de Cristo. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Outro texto. Hebreus 1, verso 1 a 3. Fala assim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E aí ele continua o texto. Hebreus diz que Cristo, o Filho, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então veja bem, irmão, se você conhece verdadeiramente Cristo, você então conhece o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Porque Cristo é, diz aqui a palavra, o Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Outro texto aqui em Hebreus, conhecido também de nós, Hebreus 2, verso 10, diz assim, porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Hebreus diz que aquele por cuja causa todas as coisas existem, o Senhor, irmãos, Ele, o Senhor, conduz, ou melhor,
tem conduzido o quê? O quê? Muitos filhos à glória. Irmãos, a condução do Senhor sempre aponta para uma direção. Sempre. Para que direção é essa? Para a glória de Deus. Então olha que interessante, falando especificamente sobre essa experiência, né, da manifestação da glória de Deus. Segundo o Evangelho, nós podemos afirmar, irmãos, que o Senhor mesmo tem resplandecido em nosso coração a glória de Deus, para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Senhor é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele mesmo tem nos tomado e nos conduzido à sua glória. Esse é o seu trabalhar, esse é o seu conduzir. Conduzir muitos filhos à glória. Então, irmãos, isso pode parecer muitas vezes para poucos, mas não é, né? Na verdade, é fundamental e dentro da caminhada de qualquer discípulo em direção a uma vida de intimidade com Deus, é uma etapa necessária e vai ser indispensável. Deus tem nos conduzido à glória. Deus tem conduzido muitos filhos à glória. Você é filho de Deus? Então Deus tem te conduzido à glória. O segundo aspecto aqui, né, é sua santidade. De volta lá para Mateus 17, verso 2, a palavra que diz que Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Suas vestes tornaram-se brancas, brancas como a luz. O que essa cena representa espiritualmente? Alguém sabe? Santidade. Santidade do Senhor. Por que a gente pode dizer que isso representa a santidade do Senhor? Exatamente. Há dois elementos aí nessa cena. Exatamente. Dois elementos. As vestes. Exatamente. Dois elementos. Vestes e luz. Na Bíblia, irmãos, esses dois elementos, né, muitas vezes foram usados o quê? Representando exatamente a santidade e a pureza de Deus. Veja, por exemplo, Marcos, né, que relata esse mesmo acontecimento, essa mesma experiência de Jesus com os discípulos. Olha como que ele vê isso. Ele vê um pouco diferente e ele deixa bem claro talvez isso. Olha só. Diz assim, Marcos 9, verso 2 e 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João e levou-os a só à parte. Mateus fala em particular. Marcos fala a sós à parte. Olha que interessante. A um alto monte. Foi transfigurado diante deles e suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Marcos, ao dizer das vestes de Cristo, irmãos, resplandecendo, diz que elas se tornaram sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro nesta terra, olha que interessante, poderia alvejar. Ou seja, segundo a ótica de Marcos, as vestes de Cristo na transfiguração tornaram-se tão limpas, olha só, né? Tão sobremodo brancas e puras, que na terra ninguém poderia fazer isso. Não há nenhum lavandeiro que poderia lavar as vestes daquela maneira. Por que ele usa esse lavar? Exatamente, né? Porque ele vê aquilo no sentido de limpeza, de pureza, de santidade. Né, irmãos? Olha que legal. Segundo, irmãos, Marcos, Jesus está levando seus discípulos à parte nessa expressão. Né? E, irmãos, e santidade tem exatamente esse conceito, né, de separação, de à parte. Bom, outro texto, Apocalipse 3:4, também diz algo interessante sobre isso.
Diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Segundo Apocalipse, aqueles que andarão de branco juntos com Cristo são pessoas dignas que não contaminaram o quê? Suas vestiduras. Irmãos, olha só, né? É um texto que fala sobre andar com Cristo, que fala sobre ser digno e não se contaminar. E aí qual que é o texto, o elemento usado aqui? Exatamente as vestes. Não contaminaram suas vestiduras, andarão de branco junto comigo. Marcos e Mateus vê as vestes resplandecendo, né, branco, né? Bom, agora sobre a luz, né? Um texto bem conhecido de todos nós, mas é fundamental. A gente está falando das vestes e esse fala da luz. 1 João 1, versos 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Percebe, irmãos, então, essas figuras das vestes e da luz em referência à santidade? A Bíblia, ela nos mostra isso, né? É uma figura, é um elemento usado para exatamente demonstrar a santidade do Senhor. Então, olha só, irmãos, guarde isso. Em nossa caminhada, né, em direção à intimidade com Deus, Deus está tomando seus discípulos em particular, à parte, como diz Marcos, né, a sós. Nessa caminhada em direção a uma intimidade, irmãos, a um alto monte, a uma vida mais profunda, mais alta no Senhor, irmãos, Deus nos conduz à sua glória e à sua santidade. Somos tomados, somos levados, conduzidos por Deus à glória e à santidade em Cristo Jesus. Em direção à intimidade com Deus, indispensavelmente passaremos por essa etapa. Temos que conhecer a glória de Deus na face de Cristo e temos que conhecer a santidade de Deus em Cristo. Amém, irmãos? Primeira etapa. Segunda etapa. Eu diria o seguinte sobre a segunda etapa. Bom é quando Cristo é o centro e o tudo em nossa vida. Volta lá para Mateus. Mateus 17, verso 3 ao verso 5. Olha que interessante. Diz assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estar aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Diz a palavra que após a experiência com a manifestação da glória e a santidade do Senhor, apareceram Moisés e Elias falando com Cristo. Então Pedro, no verso 4, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Olha que curioso, irmãos, algo dentro de toda essa experiência aqui leva a Pedro a declarar, né, e confessar algo que para ele era bom. Tudo o que está acontecendo aqui faz com que Pedro se levante e diga ao Senhor: bom, né? Bom o quê? Bom é estarmos aqui. Era bom para Pedro estar ali, irmãos, naquele lugar, naquela posição, onde o Senhor o tomou, onde o Senhor o levou, onde o Senhor o conduziu. Ele chega a uma conclusão, que para ele é bom. Bom é estarmos aqui. O Senhor os conduz à sua intimidade. O Senhor os conduz a um alto monte. E Pedro chega à conclusão: ah, Senhor, bom é estar aqui. O que acontece com Pedro, eu pergunto para vocês, além de contemplar a glória e a santidade do Senhor, que os leva a declarar isso, irmãos? Bom é estar nesse lugar. Bom é estar aqui.
O que leva esse homem a declarar isso? Além da manifestação da glória e da santidade do Senhor. Dois acontecimentos acontecem que contemplam, que completam exatamente essa manifestação da glória e da santidade e leva a Pedro a declarar isso. Olha só, primeiro acontecimento. Diz a palavra que eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, com Jesus. Verso 3 diz, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Nessa cena, irmãos, agora temos o seguinte. De um lado vemos Moisés, que representa a lei, a gente sabe disso. É repetitivo isso para vocês, mas olha só que interessante. De outro lado nós vemos Elias, que representa a profecia, a gente sabe disso. Juntos, os dois nessa visão se encontram ali e se voltam a Cristo falando com ele, Eles se encontram ali com Cristo nessa visão, nessa experiência, e os dois ali estão ali falando, voltados a Cristo falando com ele. Pense comigo, o que essa cena tem a nos dizer? Moisés, Elias, os dois voltados a Cristo falando com ele. O que isso representa espiritualmente? O que essa cena tem a nos dizer, irmãos? Essa cena, de certo modo, mostra, irmãos, que para Cristo converge-se a lei, volta-se a lei, voltando a Cristo, fala-se a lei, ali fala em direção a Cristo. Para Cristo converge-se a profecia, voltada a Cristo, fala-se a profecia. Ou seja, a lei e a profecia voltam e apontam para uma única direção. Que direção? Cristo. Em Cristo a lei e a profecia se cumpre, Ele é o cumprimento da lei e Ele é o cumprimento da profecia. Guarde isso. Daqui a pouco você vai entender o porquê que isso está acontecendo na vida de Pedro e a importância disso na vida de Pedro. Guarde isso. Esse é o primeiro acontecimento. O segundo acontecimento está no verso 5. Diz assim, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Diz a palavra que Pedro ainda falava com o Senhor, bom estar aqui, se o Senhor quiser a gente vai fazer uma tenda para Moisés, para Elias. Pedro ainda falava, eis que uma nuvem, e não uma qualquer nuvem, uma nuvem luminosa. Vocês já viram nuvem luminosa? Só quando o raio rasga o céu, Aí você consegue ver a nuvem luminosa. Mas essa, eu acho que era um pouquinho diferente. Porque essa luminosidade não vinha de um raio. Vinha da onde? Vinha da presença de Deus. Mas eis que essa nuvem luminosa envolve os discípulos. Olha essa palavra, irmãos. Uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Veja que experiência extraordinária tem os discípulos aqui em Cristo, irmãos. Olha que lindo. Ali naquele lugar, naquela posição, Pedro e os discípulos veem o céu se moverem e os envolverem. Uma nuvem, luminosa, que fala, os envolve. Naquele lugar, naquela posição, Pedro e os discípulos veem os céus e o Pai declararem, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Bom, irmãos, olha só, em resumo, note o que acontece com os discípulos nessa etapa no caminhar em direção à intimidade do Senhor. Jesus toma e leva seus discípulos a um lugar onde, definitivamente, Ele é tudo. Ele, Cristo, é tudo. Onde Ele, Cristo, está no centro de tudo. Em Cristo está e é a glória de Deus. Em Cristo está e é a santidade de Deus. Em Cristo está e falam a lei e a profecia. Em Cristo movem-se os céus. Em Cristo somos tomados pelos céus e ouvimos direto do Pai. Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi.
Quando Pedro se viu nesse lugar, sabe o que ele declarou? Bom é estar aqui. Bom é estar nessa posição, onde Cristo é o centro, onde Cristo é tudo. E nós somos literalmente envolvidos por Ele. Irmãos, o que é intimidade com Deus? Irmãos, vocês entendem onde Cristo desejava levar os seus discípulos aqui, em caminho à sua intimidade? Em direção, irmãos, a uma intimidade onde Jesus, né, é o centro, onde Jesus é tudo, e nós nele temos tudo. Temos a glória, temos a santidade, temos os céus, a lei, a profecia se movem, ele nos envolve nisso tudo. Tudo aquilo que Pedro e os discípulos estão contemplando envolvem a sua vida. Eles são envolvidos, irmãos, por aquilo. Eles são tomados por aquilo. A lei, a profecia, os céus, tudo se voltam para Cristo e nós somos envolvidos plenamente por Ele. Este é o bom lugar de Deus para os seus discípulos. Bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Se nós falamos em caminhar em direção à intimidade com Deus, irmãos, indispensavelmente passaremos por essa etapa. Onde Cristo é o centro, onde Cristo é tudo, e nós somos envolvidos por Ele. Bom, terceira etapa. Essa é fácil. Eu diria que é quebrantamento. Mateus 17, verso 6. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços e tomados de grande medo. Mateus diz que quando os discípulos ouvem a voz do Pai, né, vinda dos céus, vinda daquela nuvem luminosa que os envolvia, quando eles ouvem, irmãos, aquela voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvis, o que acontece com eles? Eles caíram de bruços, tomados do quê? Grande medo. Nesse ponto a gente tem algo interessante aqui, muito importante, irmãos. Observe que os discípulos, quando eles são envolvidos, né, por essa presença de Deus, pela glória de Deus, pelos céus que os envolvem, quando os discípulos são envolvidos por isso e ouvem a voz de Deus, o que acontece com eles? Eles caem de bruço. Mas, irmãos, eles caem não porque eles tropeçam, não porque eles faziam de algo errado ali naquele momento, não porque eles pecavam, porque eles são envolvidos, irmãos, pela glória de Deus, porque eles são tomados, diz aí a palavra, de grande medo. Isso toma a vida deles. Esse envolvimento da presença de Deus toma a vida deles. E eles caem na presença de Deus. O que isso significa? Isso significa que os discípulos se quebrantam diante da manifestação gloriosa de Deus. Diante daquela voz, diante de toda aquela manifestação excelsa, o homem cai, porque é tomado de temor. O homem cai porque se vê totalmente enfraquecido, se vê totalmente pequeno, se vê totalmente indigno, então o homem cai. O homem cai. Irmãos, em direção à intimidade com Deus, indispensavelmente passaremos por essa etapa, quebrantamento. Diante da glória de Deus, na intimidade com Deus, o homem cai tomado de temor. Cai. Ele sobe, né? O Senhor o toma para um alto monte, para uma posição mais alta, para maiores alturas, mas quanto mais alto ele sobe no Senhor, mais ele cai. E ele cai, irmãos, para que Deus o levante. O homem cai e Deus o levanta. Olha a próxima etapa.
Próxima etapa, aproximação e levantar de Deus. Mateus 17, 7. Diz que logo após esse acontecimento, o quebrantamento, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Note que curioso, logo após o quebrantamento, logo após os discípulos caírem diante da glória de Deus, diz a palavra que então ali o Senhor se aproxima deles. E tocando-os, os levanta, dizendo: erguei-vos e não temais. Para aqueles que se quebrantam, irmãos, diante da glória de Deus, o Senhor se aproxima, o Senhor toca e o Senhor levanta, dizendo: ergue-te, não temas. Preste atenção, irmãos, quando o homem se quebranta diante de Deus, o que acontece? O Senhor se aproxima, o Senhor toca, o Senhor levanta. Levanta falando: ergue-te, não temas. Primeiro o homem cai, e depois o Senhor se aproxima, o Senhor toca, o Senhor levanta. No caminho da intimidade com Deus, irmãos, o homem cai para que então Deus se aproxime. Para que então Deus levante. Primeiro tem o cair, depois tem levantar. Sabe o que isso, esse cair e esse levantar juntos representam? Se a gente unir essas duas etapas, esses dois momentos, o que isso representa, irmãos? Morte. Em outras palavras, o trabalhar da cruz. Irmãos, o trabalhar da cruz aqui foi pintado de forma clara, em cores vivas. No trabalhar da cruz, para conhecer o levantar do Senhor, conhecemos antes o quebrantamento. No trabalhar da cruz, para conhecer a ressurreição, conhecemos antes a morte. Entendeu? Quando o homem cai na presença de Deus, não é cai, né? Não é outros caíres por aí. É cai na presença de Deus. Eles caem sendo tomados pelo Senhor, levados, conduzidos pelo Senhor à intimidade. Quando o homem cai nesse sentido, ele cai para que Deus o levante, para que Deus se aproxime, para que Deus o toque. Muitas vezes queremos ser tocados por Deus, mas não entendemos o trabalhar de Deus. Não é verdade? Ou não cair. Não queremos cair, não nos quebrantamos, não temos os olhos fixos, né? Na glória de Deus, na santidade de Deus. Queremos pular etapas, queremos ser tocados, mas queremos pular algumas etapas. Bom, irmãos, para terminar essa simples reflexão, quinta e última etapa, levantando os olhos totalmente para Cristo. Mateus 17, 8, finaliza dizendo assim: então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Diz a palavra que então eles, os discípulos, depois, irmãos, de a manifestação da glória, depois de caírem na presença de Deus e serem tocados e aproximados e levantados por Deus, depois quando Deus levanta o homem, olha que lindo isso. Quando Deus levanta o homem, o que acontece, irmãos? Os olhos do homem levantam também. Levantaram eles os olhos. E o que eles viram? A ninguém viram, senão Jesus. Irmãos, a experiência da transfiguração faz os discípulos levantarem os olhos. Ou seja, voltarem os olhos para o alto. A ponto de não ver, de não enxergar mais ninguém, mais nada, senão Jesus. Seus olhos não veem mais ninguém, senão Jesus. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus.
Algo tremendo acontece na vida dos discípulos, na experiência da transfiguração, no caminho à intimidade com Deus. O que acontece? Os olhos deles se voltam totalmente para Cristo, a ponto de não enxergarem mais ninguém, somente Cristo. Irmãos, discípulos que andam e caminham em direção às veredas da intimidade com o Senhor, levantam seus olhos e passam a ver somente a Cristo. Entende o que isso significa espiritualmente? Essa é a obra que Deus quer fazer nas nossas vidas. Jesus quer nos tomar, nos levar a um lugar onde os nossos olhos se levantam. E não vemos mais ninguém, senão Cristo. Discípulos íntimos de Cristo não veem outra coisa, senão Jesus. É Jesus em tudo, em todo lugar, para tudo. É Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Você já viu crente que só fala de Jesus? Você já viu crente que é Jesus em tudo que é lugar? Sabe por que isso que acontece? Porque os olhos deles se levantaram. Porque os olhos foram voltados para cima. Entendem, irmãos? Bom, então recapitulando, olha só, Jesus tomou os seus discípulos e os leva à sua intimidade. É um lugar mais alto. Que lugar é esse? O lugar onde contemplamos a glória e a santidade de Deus na face de Cristo. O lugar onde contemplamos Cristo como centro e o tudo na nossa vida. O lugar onde somos tomados pelos céus, envolvidos pela presença de Deus. O lugar onde nos quebrantamos. O lugar onde o Senhor se aproxima, a aproximação e o levantar de Deus. Irmão, você quer ser tocado por Deus? Você quer ser levantado por Deus? O lugar onde os nossos olhos se levantam e se voltam totalmente para Cristo. Esse é o lugar da intimidade com Deus. E segundo a palavra, é bom. Bom estarmos aqui. Que o Senhor nos conduza. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por falar conosco sobre intimidade contigo. Obrigado por falar em relacionamento com o Senhor. O Senhor nos conduzindo, o Senhor levando-nos a lugares onde podemos contemplar a sua glória, a sua santidade. Obrigado por falar conosco sobre isso. Vivemos dias, tempos que ouvimos tantas coisas, mas pouco se fala sobre intimidade com o Senhor. Pouco se fala sobre relacionamento íntimo com o Senhor. Obrigado por nos dar desse testemunho na palavra e nos mostrar isso que o Senhor fez com Pedro, com Tiago e com João. O Senhor os conduzindo, o Senhor os levando a esse quebrantamento, a esse voltar-se para o Senhor, a este lugar onde o Senhor é tudo. Obrigado pela palavra que deixa escrito e testemunhado isso para nós. Nós agradecemos por esse momento, Senhor. Te pedimos que essa palavra ela caia na nossa vida, agindo, atuando, assim como o Senhor deseja, com os propósitos que o Senhor deseja. Pedimos que ela nos edifique e que saiamos também, Pai, tocados, envolvidos pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos isso para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um, obrigado pela comunhão que vamos ter agora, obrigado pelo alimento. Que o Senhor continue a nos reanimar, que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue presente, Pai, porque precisamos de Ti, Senhor, todo o tempo, na hora do culto e fora do culto também. Pedimos, ó Pai, a Tua presença para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, irmãos.